Continuando o nosso trabalho, balanços e limites da sua vida ou da nossa vida. Se você tentou fazer o balanço da sua vida, assistiu o vídeo anterior e tentou fazer a experiência de fazer o balanço da sua vida, possivelmente você encontrou diversas dificuldades. Mas por que? Quais as razões dessas dificuldades? Quase sempre a pessoa, quando começa a fazer um balanço da própria vida, ela costuma não perceber quem de fato ela é ou quais as razões que levam ela a fazer algumas coisas, que a leva a fazer algumas coisas. E nesse sentido, nós precisamos observar algumas questões, você precisa observar algumas questões se de fato você quiser mudar a sua realidade. É por esta razão que muita gente lê o livro O Segredo, livros de autoajuda, diversos livros de autoajuda e não consegue mudar a sua realidade. E outros leem os mesmos livros de autoajuda e conseguem mudar a sua realidade. Então hoje eu vou falar com você basicamente sobre quais são os elementos que impedem que você mude a sua realidade ou que coloque em prática o domínio da sua mente, o domínio das suas ações, o domínio da sua vontade. Então, para quem já leu o livro Segredo, lembra bem que o fundamento central, o resumo do livro Segredo, se trata de uma questão básica. Nós atraímos aquilo que pensamos. Nós atraímos aquilo que somos. Então, segundo o livro, o segredo é a lei da atração. E nós somos uma espécie de pedra magnética, um campo de energia eletromagnético que atrai tudo aquilo que nós pensamos ou que nós somos. E aí que está o problema. O livro não entra nos detalhes do que nós somos. Ele passa muito tempo falando dos nossos pensamentos, das nossas palavras, mas ele fala pouco das nossas ações e dos efeitos que tem aquilo que nós já fizemos ou que nós fazemos ao longo do tempo sobre aquilo que é atraído para nós no dia a dia. Então, basicamente, se a lei da atração nós atraímos aquilo que pensamos, então nós temos que entender como é que nós podemos fazer para pensar diferente. Ou se nós de fato estamos pensando por nós mesmos, ou estamos refletindo, ou continuando, sendo uma continuidade da mente de outras pessoas ou do pensamento de outras pessoas. Você lembra que no vídeo passado nós falamos que ao fazer o seu balanço, você deveria levar em conta basicamente 3 planos. O plano físico material, o plano mental emocional e o plano espiritual. Isso não muda basicamente, mas no vídeo de hoje nós queremos falar sobre como é que você avalia e analisa cada um desses planos. Então a primeira dificuldade que você deve ter encontrado então, ao tentar fazer o seu balanço, foi essa dificuldade que nós temos de ser honesto com a gente mesmo. Você teve dificuldade de ser honesto com você mesmo. Então, o exercício que nós propomos que você faça é que você comece a observar as suas ações, você comece a observar o seu dia a dia por vários dias e comece a observar o que as outras pessoas dizem quando conversam com você e como essas pessoas também relatam e observam suas próprias vidas. Fazendo isso, você vai descobrir 2 coisas interessantes. Ao longo do tempo, à medida que você for observando, e se você for fazendo isso com cada vez mais honestidade, primeiro você vai descobrir que não existe nem culpado nem inocente nessa história. Todos nós, onde nós estamos, onde nós vivemos, essa questão de culpa, de inocência, são coisas inculcadas por dogmas religiosos, que não é trabalhando com essa ideia de culpa que você vai mudar a sua realidade. E a segunda coisa que você vai descobrir é que não existe coitados na vida. Então as pessoas que muito reclamam, geralmente são as pessoas que pouco fazem para mudar a sua própria realidade. Elas passam tanto tempo reclamando que muitas vezes elas deixam de viver bons momentos, momentos felizes, momentos agradáveis, porque elas estão sempre procurando algo para reclamar. Ou seja, logo logo você vai observar essas 2 coisas. Primeiro, não existe inocentes ou culpados, e segundo, não existe coitadinhos nessa história, na história da humanidade. Ou seja, resumindo e aprofundando um pouco mais, nós podemos dizer que não há acaso. Não existe acaso, as coisas acontecem, há um motivo, há uma razão.
Mas então como que eu posso fazer para conseguir observar as minhas ações, o meu comportamento, como eu ajo, se eu estou reclamando por reclamar, se há alguma razão para eu estar fazendo tal reclamação, se a minha vida está muito ruim mesmo, como que eu separo essas duas coisas? Então a primeira coisa, você precisa prestar atenção nas coisas. E aí vem uma coisa muito interessante quando se fala de atenção e concentração, e nós hoje vamos focar um pouco nisso. O que é atenção e o que é concentração? A maioria das pessoas pensam que consegue prestar atenção em algo, pensam que consegue se concentrar em algo. Então, se você pode fazer um outro exercício simples, né? Se você acha que você estuda 4 horas por dia, 8 horas por dia, 12 horas por dia e nunca passa num concurso, você vai fazer um exercício muito simples. Todos os dias você vai separar um local para você estudar, e todas as vezes que você entrar neste local para estudar, que você sentar diante dos seus livros, que você começar a prestar atenção no conteúdo que você vai estudar, você vai marcar o seu cronômetro. E todas as vezes que algo distrair a sua atenção, ou seja, que você resolver atender um telefonema, atender o WhatsApp, ver uma mensagem no Facebook, qualquer coisa que você for fazer, você desliga o seu cronômetro. Ao final da experiência, você vai perceber que as 12, 15 horas que você pensava que estudava, elas não passam de meia hora, 1 hora ou 2 horas. Ou seja, aquilo que você achava que você estava trabalhando de forma concentrada, aquilo que você achava que você estava prestando atenção, na verdade, você estava se distraindo com outras coisas e aquilo de fato não era o seu foco, não era a sua atenção. Então, atenção concentrada significa você limpar a sua mente, esquecer as demais coisas e conseguir pensar naquilo que você se propõe a pensar, ou observar aquilo que você se propõe a observar. Fora disso, não é atenção concentrada, é distração, é mau uso do tempo, e quando você usa mal o seu tempo, você não consegue perceber nem a si mesmo, nem como você está vivendo, nem como os outros estão vivendo à sua volta. E aí, é claro, você pensa que tudo é uma grande bobeira, que tudo é uma grande sacanagem, que a vida é uma grande injustiça. Mas então, como que eu faço para criar hábitos? Então, a questão aqui é criar um hábito que me leve a prestar atenção nas coisas. Algo que me leve a compreender e separar quais são os momentos que são importantes. Então, a primeira coisa, você pode assistir os outros vídeos no canal. Você precisa aprender a usar as tecnologias e organizar o seu tempo. No canal tem vários vídeos falando sobre o uso do celular, que hoje é um grande problema, uma grande distração na vida de todo mundo, o uso das redes sociais. Você precisa aprender a separar essas coisas e usar bem cada uma destas coisas. A segunda coisa é que você precisa criar um hábito disciplinado de fazer as coisas. E aí, essa questão de hábito nos leva à questão da virtude. Hoje é muito pouco falado sobre virtudes. Então aí você pode escolher duas coisas quando você quer modificar a sua realidade. Ou você vai para uma igreja, ou você então cria um próprio código moral. Você cria um conjunto de forma de viver, um conjunto de atitudes comportamentais que vão te levar ao objetivo que você deseja. Esse conjunto de atitudes comportamentais, você não quer ser religioso, não quer procurar uma igreja, nós chamamos isso de virtude. Lá no passado, basicamente, Aristóteles definiu algumas virtudes que seriam necessárias para o indivíduo ser feliz. Nessas virtudes, ele separou algumas delas, você também pode acompanhar pelo nosso blog. No nosso blog nós temos um texto sobre as virtudes morais, nosso blog Amigos do Sabor, blogspot.com. E basicamente Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele já dizia que existem algumas virtudes que são virtudes que podem ser aprendidas pelo hábito. Essas virtudes ele enumera sendo a coragem, a temperança, a liberalidade, a magnificência, o respeito próprio, o justo orgulho, a gentileza, a veracidade, a espirituosidade e a amabilidade. Além dessas virtudes que podem ser aprendidas pelo hábito, ele aponta algumas outras virtudes que não dão para ser aprendidas pelo hábito. Essas outras virtudes você deve procurar alguém mais velho, que sabe mais que você e que é virtuoso e que possa lhe ensinar
um professor, um padre, um pastor, alguém que tem um conhecimento mais elevado e que possa querer lhe ensinar, lhe dar conselhos ou lhe ensinar o caminho de como alcançar essas virtudes. Sendo que essas virtudes ela enumera como sendo a arte, o conhecimento científico, que aí você precisa de alguém que lhe ajude a formar o espírito científico, o discernimento e a prudência, a inteligência, que também, segundo Aristóteles, a inteligência ela pode ser aprendida quando se tem alguém que ensina, e a sabedoria filosófica, que você também precisa da formação de um espírito crítico ou de um espírito filosófico. Sendo assim, sem o aprendizado dessas virtudes, você não consegue mudar a sua realidade. Ou seja, você pode ler O Segredo, pode ler Os 7 Hábitos Altamente Eficazes, mas sem o exercício cotidiano do aprendizado dessas virtudes, você não vai conseguir mudar a sua realidade, porque a sua realidade é construída a partir das suas ações, a partir dos seus pensamentos, e os seus pensamentos, suas palavras e suas ações são definidas por aquelas virtudes de quem você é, né? Um outro caminho que você pode escolher é o caminho da máxima religiosa ou da máxima cristã. Ora, como faço para amar ao próximo como a mim mesmo? Também vai te levar você ao mesmo caminho. E é por isso que a igreja lhe ensina que você deve adquirir determinadas virtudes, né, determinadas virtudes morais e determinadas virtudes teologais. Dessas questões todas, né, a ciência moderna, mais recentemente, a conhecida máxima kantiana, ela diz que se você quer ser feliz, você quer viver em paz com a sua consciência, você deve então seguir a máxima de que tudo que você possa fazer ou você decidir fazer seja então tido como lei universal. E isso, dentro dessa máxima, tem uma série de leis, uma série de consequências, todas verdadeiras, que levam a um desdobramento da compreensão da vida e da realidade. Agora, mesmo que você se proponha a fazer determinados exercícios, muitos deles você encontra nesses livros de autoajuda, seja O Segredo, seja Os 7 Hábitos Altamente Eficazes ou O 8º Hábito, todos esses livros que ensinam autoajuda, como você conseguir um objetivo, tem aí diversos exercícios de como você desenvolver essas virtudes morais, de como você desenvolver certas virtudes espirituais. Mas o que você não pode negar e o que você não pode mudar na medida em que você decide mudar a sua realidade? Você quer ser feliz, você quer mudar o seu amanhã, você agora quer comprar uma casa, você quer mudar o emprego, mas existem algumas coisas, se você tem 20 anos, 30 anos, ou mesmo para qualquer um, existem algumas coisas na vida que você não pode mudar, não tem como mudar, e todas as vezes que você tenta negar ou tenta mudar essas questões, você vai, é como se você estivesse dirigindo o seu veículo, o seu carro contra um muro de pedra e certamente vai acabar num acidente, né? Não vai dar certo. Então o que você não pode mudar? O que você pode mudar e o que você não pode mudar? Hoje então nós vamos falar do que você não pode mudar. Não importa quão bom você se torne, algumas coisas na sua vida, ou pelo menos nessa vida, você não terá como mudar. Então vamos enumerar a primeira questão. O que você não pode mudar? Você não pode mudar o tempo que você já usou na sua vida. O passado é algo imutável. Todas as vezes que você se debruça sobre o seu passado, com saudosismo, com saudade, com lembrança, tentando recuperar o passado, algo que você deixou no passado, você está perdendo tempo. Não é possível mudar o passado. Já dizia o filósofo grego Heráclito que ninguém toma banho no mesmo rio. E nós podemos parodiar dizendo o seguinte: ninguém encontra duas situações na vida iguais. Ninguém encontra duas pessoas na vida iguais. Então você nunca encontra a mesma pessoa duas vezes. Então você teve uma namorada quando você tinha 15 anos de idade e agora você está com 30 anos, está com saudade e você amava esta mulher e você quer ir atrás dessa mulher. Você precisa saber que aquela mulher que você amou possivelmente não existe mais. Aquela mulher não existe mais, aquela menina, aquela moça, aquela jovem não existe mais. Ao reencontrá-la, você tem que tomar consciência que ela não é mais quem ela era aos 15 anos de idade e você não é mais quem você era quando estava apaixonado por ela. Você pode até
colocar como meta recuperar esse relacionamento, querer viver com essa pessoa, mas não pode colocar na sua mente de que você está recuperando algo que ficou no passado. Você não pode mudar as coisas boas que você fez e nem as coisas ruins que você fez. O que você pode é fazer no presente novos propósitos, novas ações que obedeçam à lei da compensação, que possa compensar os acontecimentos passados. Ora, eu fiz o mal ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, então agora, a partir de agora, eu decido e tomo a resolução de começar a fazer o bem. Mas aquilo que foi feito, você terá que encontrar formas de conviver, porque não poderá ser mudado. O passado, ele não tem como ser mudado. Se tem uma coisa que você não tem como recuperar, é o tempo utilizado. Daí a urgência, quando você quer mudar a sua vida, de aprender a viver no presente. A segunda coisa que você não pode mudar e que muita gente, quando quer melhorar a sua vida, ser feliz, tropeça nisso, é a questão do que eu chamo de vínculos de sangue. Ora, os vínculos de sangue não podem ser mudados. Se você nasceu de tal pai e tal mãe, vale mais a máxima cristã: honra teu pai e tua mãe, e não importa quem eles sejam. Não importa se eles são bandidos, ladrões, salteadores, pastores, padre, seja lá o que for, o vínculo de sangue não tem como você mudar na sua vida. Você precisa aprender a conviver com as influências da sua ancestralidade sobre você, com as influências familiares sobre você, porque deixar de ser filho, deixar de ser pai, não tem como. São vínculos que vão afetar a sua existência por toda a vida e vão contribuir, Vão contribuir quando você estiver exercitando a lei da atração. Se a lei da atração ela existe, também ela obedece a um conjunto de leis chamado leis naturais que estão vinculadas. Então, quando você nega vínculos de sangue, você acaba exercendo mal, de um mau modo, de um mau jeito, a chamada lei de atração. Agora tem um vínculo de sangue que as pessoas tentam ignorar e que, devido à sociedade, a nossa sociedade permitir pelas leis sociais que isso possa ser feito, embora hoje é considerado crime, chamado crime de alienação parental, é quando há a questão do divórcio. Ora, quando você se une um homem com uma mulher e tem um filho, você estabeleceu com essa pessoa um canal de vínculo de sangue. Então, através do filho, você permanece ligado a essa pessoa, não importa se você se divorcia, não importa, você vai continuar ligado com essa pessoa para o resto da vida. Isso também é uma coisa que você deve levar em conta ao exercitar a lei da atração. É o que muitos chamam de corrente que nos puxam para trás, mas você não pode ignorá-las e também não pode cortá-las sobre o perigo de estar quebrando outras leis cujas consequências podem ser ainda mais cruéis no futuro. Então, os vínculos de sangue não podem ser modificados, não podem ser mudados, não podem ser ignorados. E ao trabalhar uma mudança da sua realidade, uma mudança da sua vida, você precisa levar em consideração esses dois elementos. Levando em consideração esses dois elementos, você pode então desenvolver exercícios para adquirir determinadas virtudes, determinados hábitos que te levarão a produzir uma realidade à sua volta que, no mínimo, vai lhe dar uma profunda paz interior, uma profunda forma de lidar com a vida e de estar bem com você mesmo. Eu vou colocar hoje 2 exercícios interessantes para que você possa fazer até o nosso próximo vídeo. O primeiro exercício é você continuar observando você mesmo, só que agora levando em conta as virtudes que nós falamos aqui. Você todos os dias, ao acordar de manhã, procure respirar, sentir sua presença, sentir você no seu corpo, sentir o ambiente à sua volta e observar o que você tem, refazer mentalmente o seu balanço, buscando o máximo de honestidade. O segundo exercício é observar as pessoas à sua volta. Procure observar as pessoas à sua volta a partir do balanço que você fez de você mesmo. Assim você poderá perceber o que as pessoas podem lhe ajudar e quais as escolhas futuras que você pode fazer quando você sentar para traçar as suas metas, de que tipo de amigos você quer ter,